Alexandre, explica pra gente então o que tem tornado as pessoas cada vez mais violentas. A gente vê uma impulsividade que pode terminar, muitas das vezes, em uma tragédia. Boa tarde. Boa tarde, pode mesmo, até porque a gente vai vendo que hoje a gente tem substituído o lugar da palavra, do diálogo, o lugar do respeito pela intolerância, pela imediaticidade, pela imediatez da coisa, as coisas serem rápidas, imediatas e não ter a relação com o outro permeada pelo diálogo. Quando não tenho entre eu e você o diálogo, a gente em geral age com o corpo. Então você não age com palavras e às vezes quando você é agressivo você age com insultos. A palavra insulto vem de saltar sobre alguém. Sabe quando você pula sobre alguém? Essa palavra faz isso quando você insulta. Você quer afetar e ferir o outro com palavras. Mas muitas vezes, quando a gente não tem a possibilidade do diálogo, e hoje nós estamos cada vez com menos diálogos, as pessoas se afastando cada vez mais, querendo as coisas muito rápido no trânsito, no relacionamento, nas relações, acaba, vamos dizer assim, no bom português, partindo para cima. Então não tem, Roberta, a tolerância, a paciência. Você pode sentir raiva, você vai sentir raiva. A vida inclui a raiva, a tristeza, o ódio, né, o sentimento de injustiça. Todo mundo passa por isso. A grande questão é o que você faz com essa raiva. E nessa relação nossa de não ter o diálogo, a palavra entre eu e você, a gente usa o corpo, a gente pula em cima do outro. Tá? Então, é essa questão que nós temos que saber lidar, de eu querer ferir o outro ao pé da letra, como a gente viu no caso, arrancar um pedaço do outro. Porque às vezes você fere o outro ferindo a dignidade, ofendendo, só que nesse caso é ferindo, tirando algo só que físico. Então, a gente já entra, sai do diálogo e entra para a violência. Então, a gente está percebendo que no mundo de hoje, cada vez essa distância maior entre as pessoas, diminuição da conversa, do diálogo e do respeito, aumenta a intolerância. É uma fórmula, Roberta, muito infeliz que pode culminar na violência. O que é um perigo, né, Alexandre? Quando a gente tem essa atitude mais impulsiva, a gente pode acabar ensinando dessa forma para os nossos filhos. Está em um outro risco? Uma coisa que a Cida fala de muito importante, né, Cida, é que, em primeiro lugar, para ela criar a filha dela, eu tenho uma filha, né, Cida? Duas filhas, ela tem que estar viva. Então, se colocar em situações de risco, de violência, coloca, né, a sua integridade física e moral em jogo. Então, de fato, para que isso não aconteça, é preciso que você se viva, né, para ter continuando a ser mãe, tendo a presença dos filhos. E esse medo, né, de não passar para o outro também essa experiência, né, de que os filhos repitam, isso é um outro motivo para parar também. E olha que interessante, né? Foi pelo outro, e o mesmo outro, que às vezes você é agressivo, às vezes você muda pensando no outro. Então, nesse outro, no caso, a filha, um outro de afeto, um outro de amor. Então, realmente, a gente vai vendo que, às vezes, a gente muda para quê? Como a Cida bem trouxe. A gente precisa mudar alguns comportamentos para que a gente faça um rompimento de ciclos. Senão, vai continuar tendo esse ciclo de gerações em que uma geração acaba sendo violenta, agressiva, e a outra geração repete. E aí vai ter que ter um momento que alguém vai ter que fazer esse muro, essa interrupção. Senão, filho, neto, bisneto vão continuar nesse ciclo de violência. Porque seria muito fácil para a Cida educar a filha dela com aquela frase, se ela chegasse da rua, né, apanhou, vai lá devolver. Exato. Se não apanha em casa também. E é o que a gente vê muito hoje em dia ainda, né, Alexandre? Tem alguns pais que acreditam que a educação se dá da seguinte forma: eu preciso que o meu filho seja um tanque de guerra. Se ele apanhar, que ele bata de volta, porque senão ele chegando em casa, apanha de novo. Então você vai apanhar 2 vezes. Isso é péssimo, isso não é educação, isso é uma agressão, isso é uma violência. Veja bem, a gente fala tanto de combater a violência contra a mulher, a violência no racismo, a violência com pessoas de outras nacionalidades, mas quando é uma criança que é agredida, em geral as pessoas não defendem da mesma forma. Então tem que defender
e tem que dizer que não é possível, não é permitido, não há educação quando acontece isso. Isso não é uma forma de educação, é uma forma de violência, de violação. Então, a educação se dá o quê? Você apanhou, teve uma situação de briga por perto, sai, foge, corre, pede ajuda, procura um adulto. Isso não te faz covarde, isso não te faz pior, isso não te faz menor. Eu prefiro que você volte sem se envolver e aqui depois a gente conversa sobre isso. Então, fugir não é covardia, é um primeiro ponto, né? E o segundo é que o adulto, ele permita que a criança conte para ele sobre essa violência e o adulto não brigue com a criança sobre essa violência. Que eles dialoguem, senão a criança vai te contar e você vai continuar brigando e a criança vai chegar um momento que não vai te contar mais. Mas a gente está aqui para cumprir o nosso papel. Deixa para a gente também exercícios, o que a gente pode fazer para exercitar essa paciência? Bom, geralmente quem fere é porque está ferido. É muito comum isso, tá? Então, um ego ferido, um ego frágil, a pessoa acredita que tudo é para ela às vezes. Tudo é uma mensagem para ela, tudo é um subliminar para ela e acaba ficando irritada e acaba agredindo, né? Então, você precisa cuidar de si. Quando você começa a cuidar de você, você se ocupa menos do outro, você não quer responder na mesma moeda, você fica menos agressivo, a raiva diminui, você consegue lidar melhor com essa raiva. Dicas básicas que a gente já falou aqui então. Teve uma situação, você não precisa responder de imediato. Sabe, Roberto, às vezes a pessoa passa por uma situação de ofensa e aí algumas pessoas não conseguem dar uma boa resposta na hora e pensa no outro dia assim, puxa vida, se fosse agora eu sabia o que dizer. Só que na hora você não sabe, cria uma imagem, um apagão, um branco, não responde na hora, mesmo que venha esse branco. Então, sai da situação, sai da cena, você não precisa dar respostas imediatas para essas situações, né? Esse é um ponto. O outro ponto é o famoso respirar, se precisar contar até 10, até 100, você conta. Se você estiver numa casa, vai para outro cômodo, vai para o banheiro, vai para um quarto, vai para a cozinha, vai para a rua. Vai para a rua, né? Seja o que for. Conta de fato até 10 e faz o exercício de respiração que você puxa o ar o máximo que você puder e solta ele bem devagarzinho, vai se concentrando no seu pulmão. Cheguei a puxar o meu ar aqui agora. Isso ajuda. Você puxa o ar, conta até 3, enche todo o pulmão e depois conta até 6, soltando bem devagar. O mais importante é soltar o ar devagarzinho. Isso que é o mais importante no exercício da respiração. Faz isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não precisa ficar achando também que nessa situação você está saindo por baixo, você está parecendo covarde, que você foi a pior. Não tem que ter essa preocupação também. Nesses casos, como a gente trouxe aqui, às vezes é melhor você sobreviver do que ter razão. Às vezes é melhor você continuar tendo sua paz, não explodir, não ofender. Porque quando você ofende, né, isso é ruim. Depois o outro vai querer também, pode querer se vingar. E é ruim para você também. Você acaba sendo uma pessoa mal educada. Então, a última dica que eu dou é tentar mudar o seu vocabulário. Não xingar, não usar palavras que ofendam. Fazer um exercício, não é da noite para o dia. Mas vai tentando mudar o seu vocabulário. Naquela hora que você vai soltar aquela palavra, você não solta. Você usa o eufemismo, que é o quê? Uma outra palavra, uma metáfora, né? Então, tenta substituir palavras por palavras que não sejam ofensivas. Então, sair do lugar, a respiração e tentar mudar o seu vocabulário são os principais de imediato. Faz sentido, porque é na hora do xingamento que um quer falar mais alto que o outro. Isso, é isso aí. Faz total sentido. Sempre tem alguém na família que essa pessoa abre mais a mente e o coração? E de que forma que esse alguém da família pode ajudar, Alexandre? Isso que ela trouxe é muito importante, porque você percebe que toda família isso acontece, que quando você tem alguém que você sabe que a pessoa escuta, às vezes você vai ter que usar essa pessoa em um momento que a pessoa estiver mais calma também, você não vai tentar ali, né, numa hora de conflito, para conversar, dialogar, mostrar para ela todas as consequências de tudo o que está acontecendo, se ela não percebe. É claro que não pode ser uma conversa acusadora, né? Aquela conversa que você está intimando a pessoa, acusando, mas demonstrando, e eu acho que isso é muito interessante, quando tiver que abordar uma pessoa que esteja nesse momento, mostrar para ela que você está preocupado com a agressividade dela, com ela e com os outros. Porque isso contribui para que a pessoa, vamos dizer assim, caia a ficha,
para que a pessoa comece a se perceber e perceber que ela, inclusive, pode afastar as pessoas que ela mais ama. Quando essas pessoas que ela mais ama começam a se afastar e ela talvez começa a precisar de mudar, começar a refletir sobre si, e isso é essencial. Tem mais comentários aqui também. A Kelly Soares quer saber, será que esse comportamento tem relação com um ambiente de violência ou uma criação violenta? Pode ter, né? Porque o que acontece, tá? Não é regra geral, mas os estudos demonstram que uma pessoa que sofreu violência passivamente, então ela foi agredida, ela tende a repetir esse comportamento com os outros. Exemplo simples. Uma criança que sofre uma violência, você pode reparar que às vezes com os brinquedos dela, ela quebra, joga pela janela, bate no boneco ou na boneca, ela repete uma violência que ela sofreu. Pode repetir isso com colegas de escola, né? E eu sempre falo isso quando eu venho aqui, né, Roberta? A agressividade infantil é um pedido de ajuda. Não é simplesmente para você reprimir a criança, colocar de castigo. Você precisa entender também aquela agressividade. Por que que isso está acontecendo? Você não tem que permitir, perfeito. Mas você também tem que entender que é um pedido de ajuda. Então, de fato, o ambiente agressor, o ambiente estressor, pode fazer sim que se perpetue. Por isso que é importante romper ciclos. Perfeito, gente. Muito obrigada pela participação de vocês.